Minha amiga e meu amigo, vamos imaginar uma situação que não é hipotética, ela é real e faz parte do nosso cotidiano. Um jovem, quer seja ele de família pobre ou de família rica, começa a estudar muito cedo. O pobre, naturalmente, com mais sacrifício do que o rico, o filho do rico. Mas estão ali buscando a mesma coisa, procurando se educar, porque com a educação vem o conhecimento, com o conhecimento vem a informação, com a informação vem o poder. E com esse conjunto de coisas, a oportunidade de ascender na sociedade. Esse jovem da família humilde, que estudou com sacrifício, desde pequenininho, passa pelo ensino fundamental, ensino médio, e com recursos próprios vai para faculdade ou universidade particular. É aquele jovem que trabalha durante o dia, no final do expediente faz um lanche, pega a mochila, corre e vai para as universidades ou faculdades fazer um curso superior. Eu falo sempre a faculdade e universidade particular. Eu não vou mencionar as universidades públicas, porque essas são antros, são produtoras de robô e alienados, que na verdade elas dão ali aqueles cursos, mas não para colocar os jovens que por ali passam na sociedade, mas sim transformá-lo em militante de nível superior. Militante de nível superior. Voltemos aí ao jovem da origem pobre, que estuda, se forma. Aí quando chega do outro lado, nós temos aquelas pessoas de origem humilde, mas que não faz questão de se sacrificar para buscar conhecimento para si e nem mesmo para os seus filhos. Deixa a coisa ao léu, vivendo uma vida sem sentido e sem razão. Às vezes, a escola está do lado de casa. Para chegar nessa escola tem um transporte, tem a merenda, tem o auxílio do governo para facilitar os seus acessos aos estudos, mas mesmo assim, essa camada de jovens, geralmente de origem humilde, não procuram buscar aquilo que é importante, o conhecimento, a educação como tábua da salvação da nossa sociedade. Aí chega as eleições. Chega as eleições, aquele camarada que estudou dia e noite, se qualificou, se transformou em doutor, em mestre, no dia da votação, ele vai votar. Do outro lado, aquele pobre coitado que não quis se sacrificar para adquirir conhecimento também vai votar. Aquele camarada que se sacrificou, que tem consciência do seu voto, dá um voto certeiro, consciente, pensando no melhor. E já aquele ignorante que fez questão de não buscar a informação porque não quis, ele vai votar e, pasmem, o voto dele, desse imbecil, que abriu mão de buscar a informação, a educação, o conhecimento, tem o mesmo peso do doutor. O voto do desgraçado que ignora o poder da educação tem o mesmo peso que o voto do doutor. O doutor vota pensando no Brasil. O desgraçado vota pensando nele, pensando em promessas vazias feitas por políticos oportunistas, tal qual picanha, cervejinha. E como a categoria que pensa, que é intelectualizada, que tem conhecimento, não constitui a maioria na sociedade, a maioria na sociedade é constituída pelas pessoas ignorantes e que fazem questão de ser e bate no peito dizendo que constitui a maioria. Como o voto do sábio e do tolo tem o mesmo peso, quem é que decide? O tolo. Acaba votando em representantes que não têm honra,
que não tem apreço pela educação, que não tem apreço por dar liberdade à população, torná-los emancipados. E aí a gente vê o país de ladeira abaixo, porque a maioria ignorante acaba votando na base da sacanagem, da fanfarra, da brincadeira, e dá no que dá. O que eu quero dizer com tudo isso? A educação é a tábua da salvação para o nosso país. Aí você me pergunta, Cabo, você então é contra o analfabeto ter o direito a voto? Não, muito pelo contrário. Tem pessoas analfabetas que não tiveram a oportunidade de se educar, mas que investiram na educação dos seus filhos. Ou até mesmo são analfabetas, mas têm a sabedoria do mundo, sabe discernir o que é bom e o que é ruim. Tem muitos analfabetos que votam de forma consciente muito mais que muitos doutores que passaram em universidades, faculdades particulares. Basta ver o que nós estamos vendo aí. Então a questão não é ser contra o voto do analfabeto. A questão é trabalhar os nossos jovens no dia de hoje para que amanhã, ao transformá-lo em adulto, não seja analfabeto, que tenha conhecimento e que seja qualificado para discernir o que é bom e ruim para o país, não votando na base da fanfarra, como nós estamos vendo hoje. Tirar o direito do voto do analfabeto? Não, não é isso. É trabalhar a juventude para que o índice de analfabetismo possa diminuir no futuro próximo. Essa é a minha ideia. Eu não vejo um outro caminho para salvar o Brasil desse caminho nefasto que está seguindo, se não for pela educação, mas educação verdadeira. Não é a lavagem cerebral nem a militância. A educação é no sentido de ter conhecimento, é no sentido de pensar quando provocado, decidir quando preciso. É isso. E, lamentavelmente, hoje, dos 213 milhões de habitantes que o Brasil possui, a maioria esmagadora tem o direito, esse direito é sagrado, mas não estão preparadas para decidir de forma séria, isenta, qualificada, quem vai comandar os rumos do país. A prova mais clara é que, olha o que nós estamos vivendo. Olha quem nós temos como presidente da República, líder da nação brasileira. No dia que nós investirmos na educação pública, a gente vai ter uma nação diferente. Uma nação que pensa, intelectualizada, que filtra aquilo que ouve, que saiba discernir o que é certo e o que é errado, repito. E a gente não vai ver ou ter a infelicidade de uma gama de pessoas votar em um candidato desqualificado porque esse fez promessas vazias e esdrúxulas. Repito, tal qual, se eleito for, distribuir picanha e cervejinha. Enquanto isso, o nosso Brasil está de ladeira abaixo, não era para ser assim. A educação verdadeira e universal vai fazer da nossa gente uma grande nação e do Brasil um grande país. Basta que a gente se apegue à educação. Então, qual o recado que eu deixaria para os pais? Os pais brasileiros, pais e mães de todo o Brasil. Invista na educação dos teus filhos. Se sacrifique. Façam por eles o que você não pôde fazer para você. Buscar a plenitude do conhecimento, a plenitude da educação. Porque através da educação, o seu filho vai ganhar um local de destaque na sociedade, vai ganhar capacidade. E não vai ser escravo de uma banda podre dessa classe política que diz que gosta de pobre, mas quando tem a oportunidade de comandar o país, promove a pobreza de forma a aumentar o número de pobres. Existem dois tipos de pobres. O pobre intelectual
e o pobre financeiro. Da comunidade de pobre financeiro, eu faço parte. Mas o pior dos pobres não é aquele pobre do dinheiro, do bem. O pior pobre que existe é o pobre de intelectualidade, que não tem sabedoria, não tem conhecimento, leva tudo na sacanagem e deixa se levar por promessas vazias e irrealizáveis. Nós temos tudo para ser uma grande nação e um grande país. Mas o caminho a ser trilhado é, repito, a educação. O ladrão pode furtar o seu celular, pode furtar o seu carro, a sua casa, a sua roupa, mas jamais vai roubar de si o seu conhecimento. Conhecimento é uma coisa que não se esgota. Quanto mais, melhor. E nenhum bandido pode roubar. Com conhecimento, a gente aprende não a esperar a adubação do peixe, mas sim a pescar. Nós aprendemos a pescar. Bater no peito com orgulho e falar, eu conquistei, eu consegui. E hoje nós temos uma nação brasileira, 213 milhões de brasileiros, onde a maioria deles não produzem e fica esperando ajudas governamentais para justificar a sua pífia existência sobre a Terra. A educação é a tábua da salvação de uma nação. Sem ela, sem educação, o país não passa de um grande pasto. Essa é a verdade.